Olá a todos, graça e paz. Eu quero hoje fazer uma pergunta muito importante para cada um de nós aqui. Você confia na palavra de Deus? Já parou para pensar nisso? Se você confia totalmente e completamente na palavra de Deus, confiar no sentido de que, mesmo que os teus sentimentos digam algo, te estejam compelindo a fazer algo, mesmo que tuas emoções muitas vezes estejam desejosas, os teus anseios, os teus desejos queiram realizar algo, você confia na palavra de Deus a ponto de, se a palavra for contrária aos teus desejos, às tuas emoções, de você dizer não àquilo? Você confia na palavra de Deus a ponto de que, se as circunstâncias forem completamente contrárias àquilo que você ouviu e Deus declarou a respeito de você, as circunstâncias, as coisas que você consegue perceber no mundo visível, sejam contrárias àquilo que a palavra de Deus declara, você confia a ponto de, mesmo assim, permanecer firmado, confiante naquilo que Deus declarou na sua palavra? Essa é a questão que eu quero colocar para nós aqui hoje, nessa nossa meditação. Você confia na palavra de Deus acima das circunstâncias, a despeito das circunstâncias e dos sentimentos que você carrega no coração naquele momento? É isso que eu queria pensar. E para isso, eu queria que a gente visualizasse duas situações, dois eventos bíblicos. Um deles no Antigo Testamento, lá no início da Bíblia, que é a queda do homem, e o outro, a tentação de Jesus, que está no início também do Novo Testamento. Nós temos dois eventos. E esses dois eventos, que eu quero que você preste bastante atenção, como eles estão alicerçados na confiança da palavra de Deus. O que vai fazer toda a diferença nesses dois eventos é o quanto se confia na palavra de Deus, naquilo que Deus declarou, na mensagem de Deus. Então, observe isso. Vamos rapidamente para Gênesis capítulo 3, onde nós temos ali o relato da queda. Relato bem conhecido, né? Nós temos ali Adão e Eva no jardim, a serpente aparece e percebe aqui, na primeira mensagem da serpente, olha o que ela vai dizer. Conversando com Eva sobre as árvores do jardim. Eles estavam num belo jardim, cheio de árvores frutíferas, e a serpente vai dizer: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Você percebe aqui, como está bem claro, o que o diabo está tentando fazer aqui? Ele está distorcendo a palavra de Deus. E Eva, ela vai corrigir a serpente. Ela vai, nesse primeiro momento, ela está atenta com a distorção. Ela vai dizer: não é que não podemos comer de toda a árvore. A gente só não pode comer da árvore que está no meio. Todas as outras nós podemos comer, mas a que está no meio, não. Mas percebe? O primeiro foco da tentação foi a distorção da palavra de Deus. Mas aí o diabo, percebendo que distorcer não deu certo, qual foi o próximo passo? Porque Eva tinha dito assim: se nós comemos da árvore que está no meio, então nós morreremos. E aí no versículo 4, a serpente muda a estratégia, então ela vai fazer com que a Eva duvide da palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim: oh, não, disse a serpente à mulher, certamente você não morrerá. Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, seus olhos vão ser abertos. Como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Mas o que Deus havia dito?
se vocês comerem, morrerão. E a serpente, então, ela faz com que Eva duvide daquilo que Deus declarou, duvide da palavra de Deus. Essa é a grande questão. E Eva, então, duvida. Ela começa a olhar para aquela árvore e ter o seu coração atraído. O texto vai dizer que ela começa a perceber que a árvore parecia agradável, atraente aos olhos, desejável. Ela começa a olhar para aquela árvore, duvidando da palavra de Deus que diz: você morrerá. E no momento que a dúvida entra no coração dela, ela começa a se sentir atraída pelo fruto daquela árvore. E aquilo que nós falamos, aquilo que ela vê, aquilo que ela percebe na árvore, os seus sentimentos e os seus desejos começam de repente a ser contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus foi: não coma do fruto, porque senão tem consequências. Mas de repente começa a nascer dentro dela um desejo, um anseio, uma percepção visível do mundo contrária à palavra de Deus. E quando isso chega ao coração dela, quando isso depois chega ao coração de Adão, os dois decidem não confiar. Eles decidem duvidar da palavra de Deus, porque eles preferiram seguir o seu sentimento, preferiram seguir os seus corações, preferiram seguir aquilo que eles estavam vendo, o anseio pelo fruto belo, atraente. Eles duvidam da palavra de Deus e seguem seus instintos, seguem seu coração, seguem aquilo que é atraente aos olhos. E então nós temos a queda da humanidade. Baseada no quê? Baseada na dúvida da palavra de Deus. Percebe, querido, porque é tão importante essa resposta? Se eu e você confiamos na palavra de Deus, a queda da humanidade, a palavra de Deus nos registra, foi causada por causa de dúvida. Ela veio por causa de dúvida da palavra de Deus, porque o homem duvidou da palavra de Deus. E aí nós damos um salto rapidamente aqui para outra cena, a cena da tentação de Jesus. Aquele que Paulo vai chamar aos romanos do segundo Adão. Nós temos a perdição da humanidade, a queda da humanidade no primeiro Adão, Adão e Eva, que nós acabamos de ver aqui. E Paulo vai falar sobre o segundo Adão, o Cristo. Mas esse aqui foi vitorioso, esse venceu. E com base em que Jesus venceu? Observe aqui no capítulo 4 de Lucas, nós temos a tentação em mais evangelhos, mas vamos usar aqui no evangelho de Lucas. Quando o diabo chega, no capítulo 4, no versículo 3, Jesus está no deserto. Aqui é interessante a gente observar também esse contraste do ambiente em que os dois são testados. Veja Adão e Eva num jardim belo. Os dois têm um ao outro para conversarem, para se suportarem, para trazer auxílio um para o outro. Estão num belo jardim criado por Deus, cercados de árvores e frutos e de toda a provisão de Deus. No entanto, o Cristo está aqui há 40 dias no deserto. Querido, deserto, lugar inóspito. Temperaturas extremamente oscilantes, né? De dia um calor enorme, de noite muito frio, o corpo de Cristo sendo sujeitado a toda essa intempérie, a esse jejum, o deserto, um lugar onde não tem árvores, não tem frutos. E ele está ali, num local totalmente desfavorável ao nosso corpo, à nossa mente, à vivência do homem. Um local totalmente inóspito. Ali que Jesus é tentado, já percebe a diferença? Até mesmo no local
naquilo que rodeia. Jesus estava num local muito, muito pior da onde o homem, Adão e Eva, foram tentados. E então, a palavra vai dizer que o diabo aparece para Jesus e ele diz assim: se és o Filho de Deus. Começa colocando em dúvida a palavra de Deus. Se você pegar um pouquinho antes aqui, no capítulo 3, onde João Batista batiza Jesus, no versículo 22 vai dizer que o Espírito Santo, naquele momento do batismo de Jesus, desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e aí uma voz dos céus vem e diz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Deus havia acabado de fazer essa declaração para Jesus: Tu és o meu filho, em quem eu me agrado. Esta tinha sido a palavra de Deus clara para Jesus, que ele era o filho dele. Assim como Deus tinha dado uma palavra clara a Adão e Eva: não comam desse fruto, uma ordem clara. Essa era a palavra de Adão e Eva, e essa aqui era a palavra de Jesus: Tu és o meu filho. E aonde que exatamente que o inimigo ataca? Na palavra de Deus. Por isso da minha pergunta, você confia na palavra de Deus? Percebe que tudo está alicerçado na confiança nossa na palavra de Deus? E o diabo vai direto ali. Se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Ou seja, o que o diabo está falando aqui? Olha que incoerência, Jesus. Você não é o filho de Deus? E por que você está aqui passando nesse lugar inóspito, nesse deserto terrível? Por que as circunstâncias dizem totalmente o contrário? Por que você está aqui sofrendo, passando fome, passando frio, passando calor, sofrendo? Não faz sentido. Se você é o filho de Deus, transforma as circunstâncias ao seu favor. Não viva coisas que sejam contrárias. Se você é o filho de Deus, você não pode estar passando por essa situação. Essa é a voz do diabo, essa é a voz do inimigo para tentar fazer com que nós duvidemos daquilo que Deus declara, daquilo que a palavra dele declara a nosso respeito ou sobre a vida. E ele vai justamente nesse ponto. Se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele faz depois outra tentação a Jesus. Se você só prostrado me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Leva Jesus lá para o pináculo do templo, né? Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Você não precisa passar por sofrimento, não precisa passar por cruz, por vergonha. Não, só me adora. E essas duas primeiras tentações, Jesus responde e usa apenas uma única arma para vencer o diabo. A única arma que Jesus usa é essa: está escrito. Não é incrível isso? Jesus usa essa simples frase, está escrito. Jesus usa a palavra de Deus, aquilo que ele já tinha nas Escrituras, o Antigo Testamento, para vencer o inimigo. Ele usa a palavra. Jesus confia unicamente na palavra de Deus. Muito mais do que as circunstâncias, muito mais do que aquilo que o diabo estava falando, muito mais do que os sentimentos. Jesus confia na palavra e diz: está escrito. Ele vai dizer na primeira tentação ali: nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentação, Jesus vai dizer: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. E aqui na tentação de Jesus é interessante que nas duas primeiras tentações, de transformar o pedra em pão, e onde Satanás sugere que Jesus o adore, ele cita a palavra, está escrito. E o diabo percebe, Jesus só vai usar a palavra. Ele vai
Ele só está citando a palavra de Deus, ele está firmado nessa palavra. E o que o diabo tenta fazer? Distorcer. Ele vai lá e vai dizer assim, vai usar a Bíblia. Olha, Senhor Jesus, então aqui, pula aqui desse pináculo, se joga daqui de cima. Afinal, está escrito, o diabo vem e usa a palavra, está escrito, aí ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem com as mãos e eles o segurarão para que você não tropece em pedra nenhuma. Veja que interessante. Lembra que lá no relato da queda, o diabo começou já tentando distorcer a palavra, falando, olha, foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Exatamente a mesma tentação. O diabo tenta agora. Ele tenta distorcer. Olha, Jesus, dê ordem aí. Né? Você pode, se joga daqui e vai ser um espetáculo incrível. Todo mundo vai acreditar em você, os anjos vão vir, vão te segurar. Mas Jesus, novamente, não permite que o diabo, que o inimigo distorça a palavra de Deus. Por quê? Porque ele a conhece. Porque ele a conhece não como quem lê versículos esparsos no final de semana, como quem usa a Bíblia como uma caixinha de promessas, conhece uma ou outra mensagem, escuta apenas uma ou outra mensagem nos finais de semana. Jesus conhece a palavra como um todo. Ele conhece o espírito da palavra de Deus, conhece toda a mensagem que é a palavra de Deus, como um verdadeiro seguidor de Deus. Jesus conhece a palavra como um todo, não lê ela em partes. Então Jesus cita outro trecho. E aí ele diz, não, de novo, está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Ou seja, se eu pulasse daqui, eu estaria provocando o meu Deus. Então Jesus vence o inimigo pela sua confiança total na palavra de Deus. Muito acima das circunstâncias, muito acima de tudo aquilo que Jesus estava vendo e percebendo no seu corpo, sentindo fome, sentindo frio, calor, naquele ambiente impróprio para o ser humano, duro de se viver. Mas acima disso, Jesus confia na palavra de Deus que disse, apesar de você estar vivendo nesse momento difícil, apesar de você estar passando por isso, Jesus creu que ele era o Filho de Deus, em quem Deus tinha prazer. E por causa disso, o escritor de Hebreus vai dizer, né, por causa da esperança que lhe estava proposta, ele venceu. Ele suportou tudo que ele precisava suportar aqui nessa terra. E foi obediente até a morte de cruz, onde ele morreu pelos nossos pecados. E aonde hoje eu e você podemos ter redenção, podemos ter o perdão dos nossos pecados, podemos encontrar a salvação que foi perdida lá no Jardim do Éden por Adão e Eva, porque eles não confiaram na palavra de Deus. Aí está a importância, querida, é isso que eu queria que você pensasse hoje, de eu e você permanecermos firmados na palavra de Deus, dessa palavra ser aquilo que habita em nós, como Paulo vai dizer em Colossenses 3,16, de forma rica e abundante. Essa palavra precisa permanecer em nós constantemente, porque se você confiar nela, você vence, você recebe Cristo no seu coração, você consegue caminhar na palavra, você consegue vencer o mundo. Mas se você não estiver confiante nessa palavra, se essa palavra não habitar ricamente em você, nós estamos sujeitos a morrermos como Adão e Eva, a duvidarmos da palavra de Deus. Então tudo depende de quão firmados nós estamos na palavra de Deus. Essa é a grande questão. Você confia na palavra de Deus?
Você confia naquilo que está escrito no Antigo Testamento e hoje nós temos todo o Novo Testamento, os evangelhos a respeito de Jesus, as cartas de Paulo. Mas o quanto nós confiamos nessa palavra. Isso que eu quero que você pense, leve para o seu coração. O quanto você tem confiado nela, o quanto você tem corrido para ela, para alimentar seu coração, para fazer dessa palavra o seu alimento diário. Aquilo que Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa mensagem que eu queria deixar com você, para que você pensasse sobre isso. Que você buscasse, se você ainda não tem esse hábito, de confiar a sua vida de forma plena na palavra de Deus e perceber o quão importante isso é. O quão valioso é você fazer da palavra de Deus o seu alimento diário. Não versículos dispersos, de vez em quando abrir a Bíblia e ler um versículo aqui, outro ali. Não. A leitura constante da palavra de Deus. Pegar o Evangelho de João, ler ele inteiro várias e várias vezes. Permitir que essa palavra vá entrando no seu coração. Para que você esteja alicerçado na palavra. Para que quando o inimigo vier te trazendo dúvidas, trazendo distorções da palavra de Deus, assim como eu trouxe para Adão e depois trouxe em Cristo, você esteja firmado na palavra, você conheça aquilo que Deus declara a seu respeito. Para que quando as tuas emoções, os teus sentimentos, para que quando as circunstâncias da vida digam o contrário do que a palavra de Deus diz, você está firmado, você sabe quem você é em Deus, você sabe o que Deus declara a seu respeito, assim como Cristo estava ciente. Não, eu sou o Filho de Deus. A palavra de Deus declara assim a meu respeito. E ainda que os meus sentimentos, ainda que o meu coração diga algo contrário, ainda que eu me sinta atraído pelaquilo que é mal, mas se Deus diz não faça, eu não farei. Se Deus diz não cobice, eu não cobiçarei. Se Deus diz não toque, eu não tocarei. Se Deus manda que eu ame, eu amarei. Eu vou viver não segundo os meus sentimentos, não segundo as minhas vontades, não segundo os meus desejos, não segundo aquilo que os meus olhos veem, mas eu vou viver pelaquilo que a palavra de Deus declara, pelaquilo que a palavra de Deus revela, pelaquilo que a palavra de Deus me ensina. Essa é a grande diferença, querido, entre um discípulo de Deus, um discípulo de Cristo, um cristão, e alguém que não conhece Deus. Alguém que não conhece Deus vive de acordo com o que seus olhos veem, de acordo com aquilo que desejam, de acordo com os seus sentimentos. Por isso que o mundo está tão bagunçado. Porque os nossos sentimentos, queridos, eles variam. No momento nós nos sentimos de um jeito, no outro dia já nos sentimos muitas vezes de outro, nosso coração muda muito rápido. Então hoje as pessoas estão apaixonadas, amanhã a paixão esfriou e elas então já mudam. Porque elas vivem segundo os seus sentimentos, as suas emoções. E o cristão não, o cristão vive segundo aquilo que a palavra de Deus declara a seu respeito. E a palavra de Deus, querido, ela é constante, assim como Deus é imutável, assim como Deus é perfeito, a palavra dele também é perfeita. E se nós vivemos segundo essa palavra, nós vamos ter um coração reto, um coração e uma vida pautadas naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Eu espero que essa palavra chegue no seu coração. Se ela foi útil para você, se essa questão foi útil para você, que você possa compartilhar ela com outra pessoa, né, nas suas redes sociais, que você possa levar a palavra de Deus adiante. Não deixa de curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que daí sempre que tem vídeo novo, você recebe lá um aviso. Então tem uma aba aqui embaixo do vídeo, né? Se inscreve lá, tem um joinha ali, dá um curtir. O YouTube vai entender que esse tipo de conteúdo você gosta e ele vai te trazer mais conteúdos parecidos com esse. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós e que nós possamos todos os dias colocarmos nossa confiança na palavra
de Deus. Amém, querido? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.